A igreja hoje celebra São Pedro e São Paulo, dois grandes santos que doaram as suas vidas por causa de Cristo. Qual é o fogo que ardia no coração desses homens a fazer com que eles professassem a fé, vivessem a fé e se doassem totalmente a ponto de serem mortos como Cristo? Porque a força deles era a força do Espírito Santo. Não viviam segundo a carne, mas segundo o Espírito. São Pedro foi escolhido por Jesus para guardar a fé, para presidir a igreja. Mas Pedro era um homem simples. Pedro era um homem de pouca instrução, mas não lhe faltou assistência do Espírito Santo. O Espírito Santo foi a força de Pedro. O Espírito Santo instruiu Pedro. O Espírito Santo guiou Pedro sempre à verdade. Jesus é a verdade. Uma vida movimentada pelo Espírito é uma vida que não se perde. Mesmo que tenha as dificuldades, mesmo que tenha as turbulências, mesmo que venham as perseguições, aqueles que se deixam guiar pelo Espírito, nada vai atrapalhar no seguimento de Jesus. Pedro disse sim, depois disse não, mas Deus não abandonou Pedro. Resgatou Pedro e Pedro assim, depois resgatou muitos para a fé. Deus chama pecadores para que de pecadores sejam convertidos e tornem-se instrumentos de conversão de muitos que necessitam da conversão. No Evangelho, Jesus pergunta o que os outros estão dizendo de mim. A resposta será sempre artificial, sem intimidade. Aqueles que não têm intimidade verdadeiramente não conhecem Jesus. Mas quando Jesus pergunta para os discípulos o que vocês pensam que eu sou? E Pedro vai responder, e não é qualquer resposta, é uma profissão de fé na sua humanidade e na sua divindade. Dirá, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Essa profissão de fé professa a humanidade porque Pedro está chamando Jesus de tu, está olhando para Jesus, é um homem que está presente. Mas ao mesmo tempo dirá que é divino, porque diz que é o Filho de Deus. Jesus é homem, Jesus é Filho de Deus. E Pedro entrega a sua vida, ainda não compreende, mas jamais o Espírito Santo deixará de dar assistência na vida dos apóstolos. São Paulo era aquele que seguia radicalmente a lei, mas havia esquecido do amor. Havia esquecido da palavra viva, aquela que nos dará vida. Mas Jesus, já ressuscitado, irá ao encontro de Paulo, fazendo com que transformasse um coração de pedra em um coração cheio do Espírito Santo. Paulo, de perseguidor de cristãos, passa a ser cristão, depois perseguido e morto por causa do nome de Jesus. Que mistério é esse? É um mistério de amor. Na festa de São Pedro e São Paulo, devemos nos perguntar como está a minha fé? Onde é que eu estou? O que estou fazendo da minha vida de cristão? Estou vivendo no mais ou menos? Mas como viver no mais ou menos? Se tantos outros viveram e lutaram pela fé, morreram pela fé, e eu fico no mais ou menos. O cristão deve sempre despertar a consciência para não seguir Jesus de qualquer jeito, por amor a Cristo e por respeito daqueles que seguiram fielmente a ponto de serem mártires, ofertando completamente a vida a Cristo, ao nosso Salvador. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos conserve no seu amor, na festa, na solenidade de São Pedro e São Paulo. Amém.